Começando então a revisão de hoje, dia 6 de novembro, segunda-feira, primeiro dia após a mudança de horários aí da B3, por causa do horário de verão lá dos Estados Unidos. Vamos começar primeiro pelo dólar, tá? Dólar então, abriu com um gapzinho de baixa, um gap de baixa bem tranquilo. Médias estavam sem tendência, tá? Desde o dia anterior, desde sexta. Primeiro candle do dia foi um candle de indecisão. E aí, pelo gráfico branco, a gente tinha aqui um canal também confirmado. Respeitou esse canal. Aí nos primeiros minutos do dia não vejo nada a ser feito, tá? Nada a ser feito, não tem médias em tendência, VWAP cortada várias vezes aqui. Aí o preço passa para cima, faz um pullback apenas de VWAP. E aí tinha a abertura das ações aqui, acho muito precoce pensar em algum movimento, não vejo o setup da VWAP aqui também, não tinha médias longe, né? Elas estavam bem próximas. E aí o preço simplesmente explode, fecha gap, passa para cima, rompe essa região de máxima aqui do dia anterior e trava nessa região aqui, que poderia ser, deixa eu marcar, uma retração de quase 61 de sexta-feira. O preço travou, faz um pullback, começou a ter gap entre candles e só candle de rejeição. Tudo candle feio. Pullback aqui bem agressivo, que a 20 acabou não segurando, aí voltou tudo para a região das médias. Travou em região de fundo, volta, nada a ser feito. Testa topo, volta. Não preciso nem falar como que foi chato o dia todo, as médias não estavam em tendência. E aqui do início do dia, da máxima à mínima, parte da manhã, só 24 pontos. E depois até a mínima do dia, 31 pontos. Range super curto, difícil de operar dessa forma. E aí a média 200 foi se aproximando, foi descendo cada vez mais. E aí nós tivemos aqui então o rompimento desse canal de alta de sexta-feira. E depois tivemos o afunilamento aqui, como se fosse um canalzinho também, meio uma deriva. Mas olhando o movimento como um todo desde o final de sexta, isso aqui praticamente pode ser uma grande lateralidade já. Então não vejo nada aqui possível para ter sido feito hoje no dólar, tá? Já em relação ao índice, a gente teve aqui praticamente não teve gap, não teve nenhum gap relevante, foi um gapzinho de baixa, mas bem irrelevante, tá? E aí do dia anterior, de sexta-feira, tinha uma deriva aqui e abriu dentro dessa deriva. Então o primeiro candle foi um candle de força compradora, média de 9, 20, 50 sem tendência, no máximo 80. O preço faz um pullback, fica bem travado aqui. A gente não pensa em compras nos primeiros candles porque não teve a questão do cruzamento 9 VWAP. E aí depois quando houve não tinha nada a ser feito, na cara de topo voltou, rejeitou tudo. Pensar em venda aqui eu acho precoce, até porque era, deixa eu ver que hora que é esse aqui. Era a abertura das ações, e aí volta tudo, estava respeitando mais a questão do canal do que as médias. Voltou tudo, rompeu a mínima do dia e travou aqui, testou a média 80. Posso pensar em compra pelo 2 minutos? Se eu entrasse pelo 2, o gatilho teria que ser esse aqui, ó. 1, 2, 3, no que no 46 o 2. Só que não teria risco retorno para 20, então não faço nada. Faz um pullback na média de 20, 20 não segura. Começou a ter trap zone entre a 20 e 80 e aqui começou também a fazer um mini canalzinho. Esse canalzinho aqui. Rompeu esse canal, fez troca de polaridade, sem que nos gatilhos e na hora eu fiquei bem atiçada de entrar nesse 37 aqui. Só que aí acabei não entrando porque se for analisar do dia, parecia também que estava caindo em canal. Nós já tínhamos topo ali, fundo. Então se eu entrasse no 37 eu poderia estar na cara dessa LT. E média de 9 e 20 estavam recentemente cruzando para baixo e não tinha tempo suficiente para indicar força. Então aí eu fiquei de fora, o preço travou exatamente na LT e voltou forte até testar topo do dia de novo, fazer pullback, a gente não entra nessas compras aqui, trava no topo de novo, volta, quebra todas as médias, agora até 80 está irrelevante. Então 80, a 9, a 20, 50, o mercado ficou lateral até boa parte, até se aproximar muito aqui da média 200 nem reagir e finalizar o mercado praticamente lateral. E também se a gente for olhar o dia como um todo, então nós tivemos aí um caixote ao longo do dia, um mercado com um range bem curto, da máxima até a mínima praticamente nem chegou a 1000 pontos, então um dia bem chato para operar, bem chatinho mesmo. Melhor coisa, igual eu falei lá nos stories, era o setup do X, que era fechar o profit e fazer outra coisa. Então também não vejo nada a ser feito aqui no índice. De macroeconomia, coisas importantes para ressaltar. Antes do pregão, nós tínhamos aí
Índices asiáticos em alta, estava em alta muito forte porque eles estavam precificando o payroll, o resultado do payroll de sexta-feira. Então estava em alta porque eles fecha cedo, então não chegou a ter a volatilidade sexta-feira em relação ao payroll, né? Então subiu por causa disso. E os índices europeus estavam travados, mais para o negativo, um pouquinho 0,40 de queda. Então, os índices europeus estavam em queda. Então, já tem divergência em relação a dois índices principais aqui. O geral dos asiáticos estavam subindo e europeus em queda. E aí nós tínhamos o petróleo subindo, poderia jogar petro para cima, e minério de ferro no zero. Ou seja, não poderíamos contar com a Vale, né? A gente não saberia qual que é a direção que a Vale poderia tomar. Os juros americanos em alta, corrigindo hoje, estava subindo, e VIX estava um pouco positivo. Então, no cenário aqui, tinha mais fatores para deixar o índice para baixo e dólar para cima. Só que aí depende também das ações, né? E um dos motivos fortes da gente não ter tido queda hoje foi porque as ações puxaram o preço para cima. Então, deixa eu mostrar aqui. Nós tivemos aí IFNC, Petro e Vale positiva. Os três pilares aí do Ibovespa subindo. Só que a gente consegue ver também que os DIs estavam, a maioria, mais de 1%. DIs mais de 1% tem de jogar índice para baixo. Mas o índice não conseguiu cair porque as ações estavam positivas. E lá fora fechou o dia também com juros americanos em alta, tá? O petróleo chegou a devolver boa parte do movimento, chegou a fechar quase negativo também, essa barra aqui de rejeição. O minério também estava no 0 a 0 e lá fora nós tínhamos o S&P. Olha a barra de hoje do S&P. Olha essa bostinha diante desse movimento desses últimos dias. Olha o volume baixíssimo. Agora olha o dólar. Barrazinha muito pequena também. Então hoje não foi um dia bem fraco de volume, não só aqui, mas lá fora também. Foi o primeiro dia de mudança de horários, então a Bolsa dos Estados Unidos começou a abrir com um horário a menos lá, e aqui acabou sendo um horário a mais, né? Mudança, enfim. E aí causa essa questão de distância entre a abertura do nosso aviso com a abertura de lá. Então nós temos aí, já falei sobre isso, 10 horas aqui e 11h30 o de lá. Então temos um espaço de 1h30 sem o movimento do estrangeiro. Então é ruim de operar nessa época. Então hoje foi uma prévia do que pode acontecer durante esses próximos meses com esse horário. Outra coisa também que eu preciso ressaltar: hoje também não tinha notícias, tá? Notícias aí que pudesse talvez movimentar. Amanhã, diferente de hoje, pode ser que amanhã tenha mais volume, espero que sim. Já vai começar com os índices asiáticos movimentando com notícia muito importante aí de madrugada. Depois nós temos aqui 8 horas antes do pregão, notícias importantes no local, no Brasil. Depois, Estados Unidos, a gente tem discurso do Fed, pode ser que movimente um pouco, pode ser que não. Mas amanhã também não é um dia geral assim tão impactante, não tem tanta notícia assim lá fora, né? Que são as notícias que mais impactam, são as notícias lá fora. Então essas notícias locais aqui não tendem a gerar tanto movimento igual alguma notícia lá fora, tipo o PIB dos Estados Unidos. São coisas que movimentam muito mais do que essas aqui. Então toma cuidado de qualquer modo para ver como que o cenário estará antes do pregão, para a gente começar a ter um viés de o que pode acontecer. E aí também olhar os índices asiáticos, índices europeus, petróleo e principalmente juros americanos. Ficar atento aos juros americanos porque teve uma queda forte e hoje foi dia de correção. Tem uma barrazinha aqui de correção em side candle, que foi um dos motivos do índice ficar bem travado. Não subia nem caía, porque tinha motivos para jogar o índice para baixo, porém tinha motivos de jogar o índice para cima. As ações estavam positivas, porém juros americanos e DIs aqui estavam em alta, deveria jogar o índice para baixo. Então foi uma briga de corda hoje. Não teve nenhum vencedor, porque no geral fechou aqui praticamente na abertura, 0,06, isso aqui não é nada. Já o dólar, 0,36, nada, principalmente índice, que não movimenta nada. Já para amanhã, pouca coisa vai mudar, porque aqui a gente passa a ter a média, deixa eu tirar isso aqui, essa retração, tirar essa LT, tirar isso aqui também, estava derivando, e aí eu falei um estudo de ontem, semanal, que tende, quando está próximo do canal de Kelvin, ficar travado mesmo. O que foi que aconteceu? Eu comentei ontem que poderia ficar travado. E está, né? Então, para amanhã, qual que é a média mais importante para definir direção? As 200. Olhar como que as 200 irão reagir, se ela vai reagir já com gap de alta, tá?
E aí, vamos supor, a gente pode pensar em pullback de máxima rompida para pensar depois em compra? Podemos, porque já saiu do canal de Keltner, já começou a se alinhar um pouco, e aqui nós temos aí a média de 20 dos 60 já se aproximando, então tá tudo bem. A gente pode pensar agora em compras, porque o mercado agora ficou saudável de novo, tá? E lembrando, tem motivos fortes para ser movimento de alta nesse fim de ano. E movimento de queda. Tem que esperar as 200 serem rompidas para depois pensar em movimento de queda. Se não romper, não é para operar em torno das 2.200, é para esperar as 2.200 serem testadas e rompidas, para pensar em venda boa. Dólar. O dólar, a mesma coisa, só que aqui é o contrário, né? Posso pensar em vendas se romper esse caixote e fazer troca de polaridade? Posso pensar. 200 está chegando, está próximo então da 20 dos 60, porque o preço estava esticado. Nós temos aí o canal de Keltner se afastando. É um mercado que ficou travado porque estava esticado em tempos gráficos maiores. É normal quando chega em canal de Keltner ficar travado. Então agora eu posso pensar em venda de continuidade do movimento. Não tem problema. Estamos próximos de 60 minutos. A 20 está se aproximando, então posso pensar em vendas. E ó, por exemplo, rompe mínimo pullback de pós-rompimento? Posso. Agora fica interessante de compra. Mesmo cenário do índice, só que ao contrário. Espera testar as 2.200. Rompeu, aí eu posso pensar em compras favoráveis. E tem que tomar muito cuidado, porque tanto no índice quanto no dólar as duas estão abertas, tá? Estão distantes, tem uma diferença aqui entre as duas. E devo sim considerar as duas, porque essa é a região da 20 dos 60. Então, nem que talvez dê algum candle, gatilho de compra aqui, eu não vou operar, porque tem a 200 exponencial ali em cima. Eu tenho que considerar as duas, estão abertas, é a 20 dos 60, o mercado está esticado. Só acima das duas pode ficar bem interessante pensar em compra, tá? Compra mais saudável com a 200 já rompida. Então é isso que eu tinha que ressaltar para hoje, praticamente um dia bem simples, nada a ser feito. E vamos ver como que vai ser amanhã. Espero que o volume aumente um pouquinho, mas não estou criando muitas esperanças, não. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TAI Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para a mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?